E aí, gente, beleza? Vamos começar agora aqui o nosso primeiro Guia Next Level. Isso aí, pessoal, a pedido de algumas pessoas eu vou fazer aqui uma aula sobre partículas. Talvez essa não seja a única aula, eu acho que eu vou fazer umas 3 aulas. Essa aula eu vou introduzir o básico sobre partículas, vai ser uma aulinha curta. Aí posteriormente eu vou estar ensinando a criar um efeito, que eu vou ver aí se vai ser chuva, neve, alguma coisa do tipo, com partículas. E por último eu vou estar ensinando como a gente trabalha com partículas que se mexem. Por exemplo, digamos que você queira fazer uma nave espacial, um foguete, aí você quer colocar fogo para sair. Mas no vídeo aqui de hoje eu vou introduzir partículas e também vou explicar como elas funcionam de forma estática, parada. Primeiro de tudo, vamos começar criando um novo objeto, obj, vamos chamar ele de partícula, um nome bem óbvio, né? Particle. Aqui eu criei uma room também e vamos dar... deixa sem nome mesmo essa room, tanto faz. Só vou colocar o background aqui para preto que vai ficar mais visível o efeito que nós vamos fazer. Beleza, vamos inserir o objeto que nós criamos, colocar ele aqui no miolão. E agora vamos começar a trabalhar com nossas partículas. Por enquanto eu não escrevi nada, não tem nenhum código, então como é óbvio eu vou abrir aqui, só vai aparecer a tela preta de um projeto com uma room em preto e não em branco, né? Então, basicamente o que é que são partículas? O que é o sistema de partículas? Eu tô evento create, execute a piece of code, que nós vamos escrever. Então, os objetos do GameMaker, eles são um pouco dispendiosos, ou seja, eles gastam mais do processador, porque eles possuem suporte a eventos, colisões e um monte de coisas, variáveis, padrões, são as built-in que chamam, né, variáveis. Além de tudo isso daí, eles suportam programação via código, então são complexos objetos do GameMaker. E para você criar efeitos simples como uma chuva, como fogo, como uma nevasca, como uma fogueira, coisas do tipo, se você for utilizar objetos, você vai sobrecarregar o seu jogo. Com poucos objetos que você colocar no efeito, seu jogo já vai começar a ficar lento. As partículas, elas são mais simples. Por mais simples eu quero dizer realmente mais simples. Elas fazem pouquíssima coisa. Só que com as configurações você pode criar efeitos legais. Com partículas você pode colocar milhares de partículas na tela, criando efeito que o seu jogo talvez ele não vai ficar mais pesado. Vai depender das configurações que você usar. E além disso, apesar das partículas serem mais leves, não quer dizer que elas são totalmente leves. Partículas demais podem fazer seu jogo travar e em dispositivos móveis talvez não dê nem para usar partículas. Infelizmente os dispositivos móveis ainda não têm desempenho. Eu não sei com o YoYo Compile, que eu nunca testei, que seria no caso esses portadores aqui que tem o YYC, eu não tenho ele, né? Diz que fica 100 vezes mais rápido, então talvez rode com uma velocidade legal o sistema de partículas usando o YoYo Compile. Não sei, não testei. Mas com o compilador normal, talvez o seu jogo não funcione em smartphone se você colocar partículas. É bom evitar. Agora já jogos para computador você pode usar elas, mas não abusar, entendeu? E partículas são basicamente isso. Sprites que atendem algumas regras básicas e com base nessas regras cria um efeito que você quiser. Vocês vão entender melhor quando a gente começar a programar. Para início de conversa, nós precisamos criar um sistema de partículas. Então eu vou criar aqui uma variável system. É com N ou com M system? Vou colocar com M. System. E eu vou colocar essa variável como global. Quem já viu o curso de desenvolvimento de jogos 2D com GameMaker sabe exatamente o que é isso. Global.system, eu acabei de declarar uma variável global. Por que global? Os sistemas de partículas eles são independentes das rooms.
e dos objetos. Ou seja, quando você cria um sistema de partículas, ele persiste no seu jogo até que você destrua, mesmo que você troque de fase, mesmo que o objeto que criou o sistema de partículas desapareça, o sistema de partículas continua vivo lá, intacto. Então nós vamos criar esse sistema de partículas como uma variável global que a gente pode acessar tranquilamente de qualquer objeto, pode utilizá-la várias vezes. Vocês já vão entender o porquê disso. A função que nós utilizamos para criar um sistema de partículas é essa: part system create. Part system create. A função part system create cria um sistema de partículas e retorna a ID desse sistema de partículas. É importante que você armazene essa ID retornada numa variável para que posteriormente você possa usar o sistema de partículas. O que é um sistema de partículas? Você deve estar se perguntando. Um sistema de partículas é o mundo, digamos assim, onde as partículas vão existir. É como se fosse o universo das partículas. É no sistema de partículas que estão as leis da física das partículas. É no sistema de partículas que elas vão existir, que elas vão ficar guardadas, que elas vão ficar armazenadas. É o sistema de partículas que vai trabalhar as partículas, porque nós não podemos editar as partículas diretamente. Você não pode trocar a velocidade, a posição de uma partícula diretamente, uma por uma. Você vai dar parâmetros para o sistema e o sistema é quem vai fazer isso. É o sistema de partículas que é encarregado de manipular as nossas partículas. E as partículas vão existir dentro dele. Não tem como haver partícula sem criar um sistema de partículas. E pronto, já criamos um sistema de partículas. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Temos um sistema de partículas. Pode chorar, pode se emocionar. A próxima coisa que nós temos que fazer após criar um sistema de partículas é criar um tipo de partícula. O que é que seria um tipo de partícula? Seria um perfil de configuração. Como você sabe, nós podemos dar diversas configurações às partículas para elas terem uma aparência diferente. Um tipo de partícula seria esse padrão, esse preset que a gente cria para o comportamento das partículas. Eu vou criar uma variável aqui, global.type, que vai ser o nosso tipo aqui que nós vamos criar. Um único sistema de partículas pode conter vários tipos de partículas diferentes para você utilizar à vontade. Então vamos lá, part type create. Criamos aqui o nosso tipo de partícula. A partir do momento que nós criamos o tipo, nós podemos utilizar outras funções para configurar como esse tipo vai ser. Por enquanto eu vou deixar o default dele, que é para minimizar a quantidade de código que a gente vai escrever logo de cara. Por último, nós vamos colocar essas partículas para funcionar. Nós temos duas opções. Nós podemos utilizar tanto um emitter, ou seja, que vai ser um emissor. O emissor ele nos dá mais possibilidades, porém ele tem mais configurações. E para casos mais simples a gente pode utilizar o sistema de criação direta, particles create. Basicamente aqui o que nós vamos ter que definir é o sistema de partículas que nós estamos utilizando. O primeiro parâmetro é o sistema de partículas, que é o system. Por quê? É porque, como eu expliquei, as partículas elas vão existir dentro do sistema. Então a gente precisa avisar para a função particles create qual é o sistema em qual ela vai criar as partículas. E também nós agora vamos colocar a posição. Eu vou colocar aqui x e y do objeto. Partype, no caso, é o tipo de partícula que nós vamos estar utilizando. Vai ser o global.type. Lembrando que eu estou utilizando as variáveis como global, que é para mim poder acessar esses mesmos valores de outros objetos e não apenas do que eu estou criando. E por último, o número de partículas. Eu vou colocar aqui 20 partículas.
Então, beleza. A ROM já tá preta, tá? Então vamos dar play. Vamos lá. E você não viu nada desse instante, a não ser um ponto branco no meio que já sumiu. O que acontece é que ali foram criadas 20 partículas, assim como nós configuramos, com as configurações de default, ou seja, uma em cima da outra, tudo branca, no padrão de um pixel, ou seja, o tipo de partícula é um pixel. Mas nós podemos dar mais opções. Vamos começar a configurar um pouco. Vamos mudar alguma coisa aqui no tipo de partícula. Então, part type. Eu vou utilizar aqui o direction. No direction ainda não. Eu vou utilizar primeiro o speed. O speed nos permite dar uma velocidade para o movimento das nossas partículas. O primeiro parâmetro que nós vamos colocar aqui é o tipo, ou seja, global type. Essa configuração que nós estamos fazendo vai alterar o tipo global.type. Eu posso utilizar essa função várias vezes, apenas alterando aqui qual é o tipo, ou seja, o perfil da partícula que eu estou alterando. Aqui eu vou colocar a velocidade mínima, colocar -2, e a velocidade máxima, que vai ser 2. Aqui nós temos a velocidade de acréscimo. Esse daqui vai ser a quantidade de velocidade que a partícula ela vai ganhar a cada step. Vou colocar 0. E o speed wiggle seria um efeito especial. Eu vou colocar aqui 2 também. Vou colocar só 1. Que esse speed wiggle ele vai tanto aumentar como diminuir a velocidade da nossa partícula a cada step. Vai fazer ela ficar meio que dançando. Se eu colocar um valor aqui, aí esse valor é constante, ele vai aumentar constantemente. Se por exemplo eu quiser colocar alguma coisa para uma partícula para andar numa determinada direção, ele vai andar nessa direção ganhando velocidade. Esse daqui não, ele pode tanto aumentar como diminuir, é aleatório. Então vamos ver aqui. Só com essa pequena mudança no perfil, o que é que acontece? Tá aí, ó. Veja só que as partículas já mudaram de comportamento. O que acontece é que o particles create, ele cria as 20 partículas e depois acaba. Já nós vamos entender como resolver isso aí. Então, aqui nós já demos o primeiro passo. Aqui as nossas partículas já estão se movendo. Agora, eu vou querer fazer elas subirem também. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar aquela variável lá, part type direction, função, aliás. Sempre lembrando, essas funções elas servem para alterar as configurações de um tipo de partícula. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, que é muita informação para ser absorvida da primeira vez. Eu vou colocar aqui o ângulo mínimo como 80 e o ângulo máximo como 100. Lembrando que aqui é em graus. Aqui é a quantidade que é para aumentar. Eu vou colocar 0, que eu não quero que altere o ângulo normal. Eu quero que ele altere nesse sistema do aleatório. Então eu vou colocar aqui 0. Vou colocar 4, vai. Vamos ver como é que vai ficar. Lembrando, aqui a gente cria o sistema de partículas, onde as partículas vão habitar e onde as leis vão ser regidas sobre ela. Aqui nós estamos criando e configurando um tipo de partículas. Aqui no caso seria o perfil de como o nosso sistema de partículas vai operar as partículas que tiverem marcadas com este tipo aqui, com o tipo type. E aqui no caso nós estamos criando algumas partículas utilizando a configuração global.type dentro
do global.system. Vamos ver como é que elas estão. Aí algumas subiram, outras não. Então beleza, aqui nós já fizemos o básico do esquema. Próxima coisa que eu quero fazer é determinar o tempo de vida de uma partícula com a part life. Part type life. Aí aqui o primeiro, como sempre, qual é o tipo, qual é o perfil de partícula que nós estamos modificando. O tempo de vida mínimo vai ser 10 steps, o tempo de vida máximo vai ser 25 steps. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, criou 20 partículas, acabou. Só que não tá legal esse negócio dele parar de criar dessa forma. Então vamos ver aqui como é que nós vamos fazer. A próxima coisa que nós vamos aprender é como funciona o emitter. Os emitters nos permitem ter um maior controle sobre a forma que as partículas são criadas. Aquele sistema ali que cria partículas diretamente não é tão eficaz, não dá tantas opções pra gente. Mas já o sistema baseado em emitters, ele nos permite maior flexibilidade. Os emitters têm opções que o sistema que cria direto na tela não tem. Vamos usar a variável aqui, global não, é global.emitter. Ou é assim? É igual a part emitter create. Pra gente criar um emissor, um emitter, antes primeiro a gente precisa indicar qual é o sistema de partículas no qual ele vai criar. No caso, o sistema de partículas é o global.system. Pronto. A função part emitter create também retorna um ID, e a gente precisa armazenar esse ID numa variável para poder posteriormente acessá-lo. Digamos que, por exemplo, você faça um jogo de nave espacial e tenha várias naves espaciais. Você pode criar um único sistema de partículas, onde todas as partículas vão existir, mas emitters você vai precisar de vários, caso sejam várias naves, né? Então, no caso, você não precisa criar o emitter no mesmo objeto que você criou o sistema de partículas. O emitter você poderia criar nas próprias naves mesmo, e cada nave tem o seu próprio emitter. Porém, todas as naves podem estar desenhando tranquilamente no mesmo sistema de partículas. Em que caso que você poderia querer mais de um sistema de partículas? No caso de, por exemplo, você querer ter o controle da profundidade das partículas. Digamos que você faça uma camada de chuva e uma camada de fogo. Você quer que o fogo fique por cima da chuva. Se você desenhar tanto o fogo como a chuva no mesmo sistema de partículas, eles podem se misturar. Você não vai ter controle sobre quem vai ficar em cima de quem. Mas já se você criar um sistema de partículas só para a chuva, colocar ele com um density inferior ao do outro objeto, que vai estar criando outro sistema de partículas que vai estar desenhando fogo, então nesse caso um vai ficar sobreposto ao outro. Você vai ter um mau controle sobre quem está em cima de quem. Ou eu não estou afirmando isso com toda certeza. No caso também poderia ser pela ordem que você criou o sistema de partículas. Eu vou estar buscando responder isso aí no próximo vídeo. Mas o objetivo de se criar mais de um sistema de partículas é justamente isso. Você ter um controle sobre em que camada que vai ficar cada emitter, cada partículas que você quiser. Então é uma dica legal aí. No próximo vídeo sobre partículas eu vou estar clareando mais a mente de vocês sobre como utilizar mais de um sistema. Aqui nós criamos o nosso emitter. A próxima coisa que nós temos que fazer é definir a região em que esse emitter vai operar. Então para isso, part emitter region. Para que serve isso daqui? Nós vamos determinar o tamanho do espaço em que as nossas partículas vão ser criadas. Nós podemos criar, por exemplo, um emissor do tamanho da nossa room,
que aí vai ter partículas sendo criadas na rua inteira o tempo inteiro. Ou a gente pode criar um emissor com uma região bem pequenininha, e aí vai ser um foco pequeno onde as partículas vão surgir e elas podem se espalhando para criar diversos tipos de efeito. No caso aqui, vamos lá, Part Emitter Region é obrigado você colocar. Primeiro ele pede o nosso sistema de partículas, que é global.system. Segunda coisa que ele pede é o nosso emissor. No caso esse daqui é o emissor que nós vamos configurar. A função Part Emitter Region serve para configurar um emissor. Então a gente tem que indicar qual é o emissor que a função vai configurar. O próximo passo é indicarmos o tamanho mínimo dele em x. Eu vou colocar aqui x menos 5, ou seja, a posição x do nosso objeto menos 5, e x mais 5 para o máximo em x. É a mesma coisa para y. Y mais 5. Próxima coisa que aqui pede é o shape. Deixa eu vir aqui no help para explicar isso melhor para vocês. Tá aqui. Então tá aqui. O que é o shape? O shape vai ser, no caso, o formato que a nossa região vai assumir. Pode ser quadrado, aí as partículas vão ser espalhadas de uma forma quadricular, circular, em forma de diamante ou em forma de linha. Isso aqui vai determinar como nossas partículas vão se espalhar na região. Eu vou utilizar esse daqui, o elipse. Vou copiar aqui, ó, PS shape elipse. Isso é uma constante do Game Maker, que eu posso colar aqui essa constante do Game Maker para determinar o formato do shape. E a próxima coisa que nós vamos configurar é a distribuição, a forma que vai ser distribuída. Venho aqui novamente. Eu tenho 3 formas de distribuir, que é a linear, ou seja, as partículas serão dispostas de forma igual sobre toda a região, não vai ter mais ou menos numa parte do que em outra. A Gaussian vai ter mais no centro do que nas laterais, e a Gaussian inversido, que é inverso Gaussian, aqui inv Gaussian, vai ser mais nas laterais que no centro. E eu vou utilizar essa daqui, PS dist Gaussian. Beleza? E pronto. Por último, mas não menos importante, nós vamos criar nossas partículas. Então vamos vir aqui global não, é part emitter. Nós temos tanto burst. O burst ele vai criar um determinado número de partículas, depois que criou esse número de partículas ele acaba. E nós temos o stream. O stream ele fica criando constantemente partículas. Então o sistema de partículas é o global system. Nós estamos configurando global emitter. O tipo de partícula que nós vamos utilizar é o global type. E o número de partículas que eu quero criar a cada step vai ser, vou colocar 3 para ver como é que fica. E agora vamos dar play para ver o efeito que nós conseguimos com as partículas. E aí está. Então um efeitozinho interessante. Ó, você pode colocar, por exemplo, um efeitozinho que nesse daqui, pequenininho, discreto assim, é para marcar um lugar onde tem alguma poção, onde tem algum brinde escondido, onde tem algum item que a pessoa pode pegar. Um efeitozinho simplesinho que nesse daí enriquece o jogo, deixa ele legal, deixa ele bem interessante. E esse é um sistema dos mais simples que você pode criar com partículas. Aqui o meu objetivo foi dar uma ideia do conceito geral, da ideia de criar um sistema de partículas, criar um tipo de partículas e criar um emissor de partículas. E depois,
configurar o tipo de partículas e configurar o emissor de partículas. Porém, nós temos muito mais configurações para tipo e para emissor de partículas. Só olhar aqui no help um instante. Ó, aqui emissor, nós temos as opções ainda aqui de destruir, que é importante, limpar a tela, porque, por exemplo, digamos que você troque de rum, as partículas vão continuar sujas na tela, então você precisa limpar. E se você reiniciar o jogo, é importante você destruir o sistema de partículas, para que não fique dois sistemas de partículas criados sujando a memória do computador. Isso a gente vai discutir melhor em outro vídeo. Aqui em Particle Types, aqui a gente vai observar a opção de escolher o shape. Nós temos esses shapes padrão, se eu não me engano são 14. No caso, o que nós utilizamos nesse vídeo foi o pixel, que é o shape default mesmo de todos. Mas você tem essas outras opções que vêm juntos que não passam de sprites. E nós temos a função PartType Sprite, que lhe permite trocar o sprite. Você pode usar no sistema de partículas o seu sprite personalizado. Temos como trocar tamanho e escala, velocidade, gravidade, orientação e direção. Temos a possibilidade de alterar as cores das nossas partículas no decorrer da vida delas, e também mesclar nossas partículas com fundo e com diversas outras coisas. Configurar a vida, a morte das nossas partículas. São muitas opções. Por isso eu não vou explicar de uma por uma, eu deixo a recomendação de que vocês possam dar uma olhada no help do Game Maker. Sim, é possível criar efeitos legais com partículas, mas a verdade é que é chato. Convenhamos, que é muito código para você escrever, muita coisa para você testar, ajustar. O Game Maker está precisando urgentemente de um editor visual de partículas, para a gente não ter que ficar fazendo tudo por código. Existem alguns editores de partículas terceirizados, feitos por usuários do Game Maker, que eu vou até colocar o link do mais famoso que tem aqui na descrição, para vocês poderem brincar com ele, testando partículas diferentes. Mas também é sempre bom a gente entender como é que o código funciona. E é assim que o código funciona do sistema de partículas. Vocês acabaram de entender. Esses são os três pilares: o sistema das partículas a morar, o perfil de partícula que vai ser utilizado e o emissor. No mesmo sistema de partículas você pode criar vários emissores diferentes para vários objetos diferentes, e você pode criar vários perfis também diferentes de tipos de partícula. Cada emissor poderia utilizar um tipo diferente de partícula, dependendo da configuração que você escolher. Partículas são muito versáteis, partículas enriquecem muito um jogo quando bem utilizados, permitem criar uma infinidade de coisas, fumaça, você pode criar efeitos de quando um personagem realiza um golpe, de quando um personagem consegue algum item, rastro, poeira, tudo isso pode ser feito com o sistema de partículas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais, deixa um joinha, deixa um comentário aí embaixo. Eu ainda pretendo trazer mais vídeos explicando sobre o sistema de partícula do Game Maker, mostrando como vocês poderão fazer um sistema de partículas que se mexe, porque no caso esse aqui ele não se mexe, ele é estático numa única posição, e também mostrando para vocês como é que vocês poderão criar uma chuva no Game Maker com o sistema de partículas, tá bom? Pois então, é isso aí, pessoal. Joinha, favoritem, comentem, se inscrevam na página no Facebook e ajudem o nosso canal a continuar crescendo mais e mais, que o que anima-me a continuar fazendo vídeos é justamente ver a colaboração de vocês aí, tá certo? Pois valeu aí, pessoal.